Bom dia! Chegamos no último dia do nosso itinerário. Terminamos ontem a nossa novena em preparação à festa de São Francisco. E hoje é dia do trânsito, dia em que São Francisco passou para a eternidade. Então, lembrando os grandes prodígios do dia de hoje, nós concluiremos hoje o nosso itinerário franciscano para festejar com bastante solenidade amanhã a festa de São Francisco. Dia 1º, falamos do privilégio franciscano, que pelas virtudes de São Francisco, pelas suas sagradas chagas, os seus devotos seriam levados para o céu no dia 3 de outubro. Do outro lado, quando falamos da doutrina da comunhão dos santos, rezamos no credo, creio na comunhão dos santos. Significa também que nós, como cristãos, somos membros do mesmo corpo e por isso um reza para o outro e nossas virtudes e sacrifícios têm o poder de curar e libertar outros irmãos nossos e rezamos uns pelos outros, né? A santidade de um é a santidade de todos. Assim também os vícios, os pecados de um têm a sua consequência no inteiro corpo de Cristo, que é a Igreja. E neste sentido, vamos entender alguns fatos na vida de São Francisco hoje. Já na mesma noite em que São Francisco recebeu as Sagradas Chagas, no dia 17 de setembro, né, à noite, aconteceu muitos milagres. E depois, aonde São Francisco tocava, com aquelas mãos chagadas, acontecia curas e milagres. E isso enquanto ele era vivo, e muito mais depois da sua morte. Na mesma noite em que São Francisco morreu, na linguagem franciscana, não falamos Francisco morreu, mas para o trânsito, né, fala o trânsito de São Francisco, o passamento dele para a eternidade. E naquela noite aconteceu muitos milagres. E isso enquanto ele era vivo, e muito mais depois da sua morte. Que na noite de passamento de São Francisco, Frei Agostinho, que era o provincial dos frades da terra de Lavoro, homem de grande santidade, estava doente, perdeu a fala dele e estava esperando a morte. E de repente viu São Francisco subindo ao céu e começou a clamar a voz alta: "Espera-me, Pai, espera-me um pouco. Quero unir-me a ti." Cheios de admiração, perguntaram-lhe os irmãos a quem dirigia estas palavras. E ele respondeu: "Então, não vedes nosso pai Francisco que parte para o céu?" No mesmo instante, sua alma santa, deixando a carne, partiu ao céu junto com o pai Francisco. Na aldeia de Monte Marano, perto de Benevento, uma dama de nobre linhagem e mais nobre pelas virtudes, tinha particular devoção a São Francisco e rendia-lhe um culto fiel e reverente. Ficou doente, chegou às últimas e morreu. Morta perto do ocaso do sol, adiaram o sepultamento para o dia seguinte, para poder juntar o grupo numeroso dos queridos. À noite, vieram os clérigos com os saltérios para cantar as exéquias e vigílias, cercados por uma multidão de pessoas. De repente, à vista de todos, levanta-se no leito a mulher, chama um dos sacerdotes presentes, seu padrinho, e disse-lhe: "Pai, quero confessar-me. Houve o meu pecado. Eu morri de fato e deveria estar agora encerrada num duro cárcere por ainda não ter confessado o pecado que desejo revelar-te. Mas São Francisco, de quem sempre fui muito devota, orou por mim e foi-me concedido voltar ao meu corpo para poder confessar-me e obter o perdão do meu pecado. Logo que o tiver confessado, partirei na vossa presença para o descanso prometido." Confessou-se, tremendo ao sacerdote, que também tremia e recebia a absolvição.
recolheu-se ao leito e adormeceu felizmente no Senhor. São Francisco rezava e intercedia não somente para os vivos, mas também pelos mortos. Aconteceu uma vez que chegou a falecer um frade e o seu confrade amigo estava muito triste e ficava ao lado do sepulcro rezando para que sua alma fosse elevada para o céu. O frade era sepultado no claustro do convento e queria ter a certeza que sua alma foi para o céu. E ele era muito devoto a São Francisco, pediu sua intercessão para que ele fosse livre de todo pecado e levado para o céu, para o paraíso. Enquanto estava rezando assim, com tanta insistência, tanta fé e tantas lágrimas, ele teve uma visão. São Francisco e uma multidão dos frades estavam andando ao redor do sepulcro, no claustro do convento. E Jesus com uma multidão dos anjos andando por ao outro lado do claustro. Vendo Jesus passando, São Francisco se ajoelhou e humildemente lhe pediu, pela virtude da sua encarnação, se podia ter misericórdia para com a alma daquele frade falecido e o levasse para o paraíso. Jesus, sem responder nada, passou adiante. E assim repetiu 3 vezes. Primeira vez, São Francisco pediu pela virtude da encarnação. E a segunda vez, São Francisco pediu a Jesus que levasse a alma daquele frade para o céu pela virtude da sua paixão e morte. Mas nesta segunda vez também, Jesus fingiu de não ter escutado e passou adiante. Na terceira vez, quando São Francisco pediu, pela virtude dos seus sagrados estigmas, se Jesus podia ter a misericórdia com aquele irmão frade, Jesus parou imediatamente e olhou para os estigmas, ouviu a prece e disse assim: a ti, Frei Francisco, eu te concedo a alma do teu frade. E com isso, quis confirmar a promessa feita no dia dos estigmas, que levará todos os seus frades para o paraíso, pela virtude dos seus sagrados estigmas. Seu pedido de indulgência, no dia 2 de agosto, é mais uma confirma do amor e da misericórdia que São Francisco sentia para com todos, com aqueles que são vivos e aqueles que morreram e aqueles que vão vir. Assim, tantos e tantos milagres acontecidos. Hoje em dia, talvez São Francisco é conhecido não pelos milagres, mas pela santidade, pela sua sensibilidade para com os pobres, com os leprosos, sua vida simples, sua vida da santidade, seu estilo de vida pacífica, reconciliada com todos, como irmãos de todos. Santo Antônio e outros santos são mais invocados nas horas das necessidades. Mas as fontes franciscanas e a história da família franciscana nos mostra que São Francisco, pela sua intercessão, fazia muitos milagres durante a sua vida, como também após a sua morte. Terminamos lembrando do Papa Gregório IX, o cardeal Ugolino, que acompanhou São Francisco pessoalmente desde o início da sua conversão e foi o cardeal protetor da ordem e eleito Papa com nome Gregório IX no ano 1227, um ano após a morte de São Francisco, e ele que canonizou Beato Francisco, colocando no livro da vida. E embora o cardeal Ugolino já conhecia bem da santidade de São Francisco e tinha assistido o funeral e tinha encarregado Frei Tomás de Celano para recolher e escrever a vida e a santidade de São Francisco em vista da sua canonização, estava duvidando um pouco da chaga do lado de São Francisco, como ele mesmo contou posteriormente. Então, numa noite, apareceu-lhe São Francisco e, levantando um pouco o braço direito, descobriu a ferida do peito e lhe pediu uma vasilha. Ele mandou buscá-la. São Francisco fez com que
fosse posta embaixo da ferida do peito, e para o Papa pareceu que ela estava sendo enchida até a boca de sangue, misturado com a água que saía da dita ferida. E daí em diante foi-se embora toda a sua dúvida. E depois ele, a conselho de todos os cardeais, aprovou os sagrados santos estigmas de São Francisco, e disso deu aos frades um privilégio especial com a bula pendente. E ele fez isso em Viterbo no 11º ano de seu papado. No 12º ano deu um outro mais copioso. Vamos concluir falando da canonização de São Francisco. Como falamos, o Papa Gregório IX, chegando pessoalmente em Assis, examinando os milagres apresentados, canonizou o bem-aventurado Francisco, escrevendo seu nome no livro dos santos no dia 16 de julho de 1228. E neste dia colocou também a primeira pedra para a construção da nova basílica, onde se encontra atualmente o túmulo de São Francisco. Foram convocados os bispos cardeais, acorreram abades e vieram prelados dos lugares mais distantes, sacerdotes, clérigos, muitos frades. Havia até um rei e se reuniu uma nobre multidão de condes e cavaleiros. Juntou-se uma multidão quase incontável de homens e mulheres. E o Papa concluiu assim dizendo: leiam os milagres e sua veneração aumenta. A santidade deste homem não precisa do testemunho dos milagres, pois nós mesmos a vimos com nossos olhos, tocamos com nossas mãos e comprovamos sua verdade. Como a estrela da manhã por entre as nuvens, como a luz resplandecente no plenilúnio, como o sol a brilhar, assim refletiu este homem no templo de Deus. Enquanto estava fazendo a leitura dos milagres, o Papa, os cardeais, os frades e o povo todo estava chorando, banhando de lágrimas. Respirava-se um agradável perfume e pairava no ar uma doce melodia que a todos deixava comovidos. O dia era esplêndido e radiante, com as cores mais maravilhosas. Pela virtude das sagradas chagas de São Francisco, mereçamos ser salvos com ele no paraíso. O Deus glorioso convida Francisco de Assis para no céu ir morar, e o anjo recebe feliz, e exultam os coros dos anjos na glória eterna. Amém. Hoje, dia 3 de outubro, é dia nosso, dia em que muitos vão para o paraíso pelos méritos de São Francisco. Vamos rezar e entregar a ele os nossos fiéis defuntos, nossos parentes, nossos benfeitores defuntos, e entregamos também nossas almas. Não sabemos em que estado nós iremos morrer, aí que seja entregue desde já nossa alma, nosso futuro, nossa vida nas mãos do Pai Seráfico. Amém. Boa festa a todos para amanhã, grande solenidade da festa de São Francisco, dia da indulgência, dia do perdão, dia da misericórdia. Amém.